Hebreus capítulo de número 10. Vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 10, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de ser oferecidos. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Amém. Poder sentar, meus amados. Meus irmãos, nós estamos estudando este livro que é extremamente importante para aqueles que se dizem cristãos. Para nós lembrarmos, o escritor aos Hebreus, a qual ninguém sabe quem foi que escreveu para a igreja que estava em Roma. E eles, na grande maioria, eram judeus que aceitaram a Jesus. E agora eles não eram mais uma sinagoga de judeus celebrando o judaísmo como religião. Porque nós temos que fazer essa distinção. Amém, irmãos? O judeu que é judeu de nascença, de pátria, certo? E o judaísmo que é religião. São duas coisas diferentes, né? É igual Nova York, cidade, Nova York, estado, né? São duas coisas distintas, e nós temos que entender essas diferenças. Tem gente que tem dificuldade de entender isso, acha que todo judeu faz parte do judaísmo. E a grande realidade é que a maioria dos judeus, entendeu? Não são nem religiosos. E tem um grande número deles que são até ateus, né? Que nem creem que Deus existe. Então, e mesmo dentro do judaísmo, que é a religião, existem várias ramificações, como há no cristianismo. Por exemplo, nós somos cristãos, mas católicos também são denominados cristãos, certo? Os mormons, né, também são denominados cristãos. E são linhas diferentes de entendimento do cristianismo. O judaísmo é a mesma coisa, assim como o islamismo. O islamismo também tem várias ramificações dentro do islamismo como religião, certo? Então tem os xiitas, tem né, os outros lá e tal. Então são várias ramificações diferentes. E igual o cristianismo e o judaísmo também tem. Então o que acontece? Quando a igreja começou, havia uma certa confusão do que realmente era ser cristão. Por quê? Jesus, ele nasceu judeu de raça. E ele, como religião, também frequentava o judaísmo. Ele foi circuncidado, como a religião do judaísmo diz. Ele frequentava a sinagoga, certo? Mas ele veio para implantar o novo, certo? Ele veio para implantar o novo. Olha aqui. Capítulo 10 mesmo.
ele começa a dizer a respeito dessa questão. Versículo 9, assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 9, capítulo 10. Então, aqui é Jesus se apresentando, dizendo a Deus, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Certo? Dá-se a entender que antes da criação do mundo, na onisciência de Deus, isso, irmão, olha, não tenta entender não, que você não vai conseguir. Amém? Não é porque eu estou menosprezando ninguém, não. É porque faz parte da onisciência de Deus. E só Deus consegue entender. Talvez um dia a gente, no céu, né, com a mente perfeita, porque Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando chegar, né, o que é perfeito, nós então conheceremos como somos conhecidos. Então, quando a gente não chegar lá, nós vamos ter dificuldade. Mas lendo a Bíblia, nós entendemos que houve uma reunião no céu, antes da criação do mundo. Exatamente quando, ninguém sabe. Foi antes de Deus criar o céu, foi antes de Deus criar os anjos, foi antes de Deus criar todas as coisas. E antes de criar o homem, o que acontece? Já houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que determinaram, e por isso que eu digo, não tenta entender que vai dar nó na sua cabeça, tá? É só para você ter uma ideia do que está acontecendo, do que Jesus está falando, que o homem seria criado, que o homem ia pecar, certo? E que o homem ia precisar de resgate. E nessa reunião, o Filho, Jesus, ele disse para o Pai, não, Pai, então eu vou resgatar o homem. Quem está entendendo, diga amém. Se você parar para pensar nisso, dá nó na cabeça. Né? Porque aí a gente começa a fazer um monte de pergunta que a gente devia perguntar. Por exemplo, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, então por que criou o homem? E se Deus sabia que, por que Deus não fez isso? E que irmão, não entra nessas avenidas, não, entendeu? Porque isso aí te leva para longe de Deus, dá nó na cabeça e a gente não consegue entender esse negócio. Mas a questão é que houve essa reunião, o Senhor se apresentou, o mundo foi criado e as coisas aconteceram. Aqui, ele está dizendo exatamente isso. Dizendo aqui, olha, versículo 5. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Certo? Qual livro que o Senhor está falando aqui? Certo? Irmãos, quantos livros que existem no céu? Só a Apocalipse, certo? Nos fala que assim, olha, e abriram-se os livros, e abriram-se o livro da vida, certo? Quem nem tiver o seu nome escrito no livro da vida, entra. Quem não tiver... Então, tem vários livros, tem o livro das obras, tem vários livros. Então, existe um livro, e esse livro está escrito lá, e o Senhor Jesus estava registrado já, no princípio, já dizendo que ele viria. A questão aqui está dizendo aqui, olha, e sacrifícios e oblações pelo pecado, não foi o que ele pediu, mas o que deu? Que me preparar um corpo. Por quê? Porque Jesus, como Deus, ele não tinha corpo físico. Como Deus não tem corpo físico, como o Espírito Santo não tem corpo físico. Quem está entendendo, dá uma glória. Sei que hoje a gente está falando uns negócios aqui que, né? Complexo. Umas coisas meio complexas, mas é preciso estudar. E aí é por isso que o escritor dos Hebreus, nós já falamos a respeito disso, ele falou, olha, já era para vocês serem mestres em questão do tempo. E vocês ainda, certo? Estão ainda no leitinho, que se vocês não saíram das doutrinas básicas,
para entrar nesses assuntos que são mais complexos, que para você entender e receber a revelação de Deus dentro deles, você precisa se exercitar. Por quê? Porque senão você acaba se desviando, dá nó na cabeça, aí que entra as heresias, certo? Então o que acontece? Deus é Espírito, Jesus é 100% Deus. Sábado agora, 7h30, estaremos aqui na igreja celebrando a Santa Ceia do Senhor, amém? E aí, na Santa Ceia, que Jesus instituiu, ele pegou o pão e ele falou o quê? Isto é o meu corpo, que foi partido por causa de vós. Olha a questão aqui, ó, da nossa redenção. É Jesus falando com Deus, olha, eu estou aqui agora, e o Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis touro, o Senhor não quis bode, mas o Senhor quis o quê? Um corpo para mim. Para quê? Para esse corpo ter sangue. Lembra que nós falamos a respeito da questão da moeda de Deus? Né? Igual, não lembro quando nós falamos aqui, semana passada falando a respeito disso. Hoje, você quebra uma lei dos homens, certo? Se for uma infração civil ou uma infração, Jesus, civil and, agora em inglês e em português, deu um branco. Criminosa, isso, né? Criminal civil, né? Civil ou criminoso. O que acontece? Você vai para a corte, tá? Independente do crime que foi cometido, se foi infração no trânsito, se foi um roubo, se foi um assassinato, se foi, independente de que seja, certo? Basicamente, são duas coisas que a justiça requer, isso no mundo inteiro, com uma terceira, dependendo do país. Que é o quê? A primeira coisa que é usada para acertar o crime. Dinheiro, é ou não é? No mundo inteiro, principalmente infrações civis, na maioria das vezes, qual é o remédio que é usado? Dinheiro. Você cometeu uma infração, fez um crime, você vai responder por ele, o remédio para resolver o negócio é dinheiro. E o juiz vai determinar quanto, dependendo da sua condição. A segunda coisa é perda de liberdade. E isso praticamente no mundo inteiro. Certo? Independente do crime, uma das duas coisas eles vão te querer. Ou você vai ter que pagar, ou você vai perder sua liberdade, vai ser preso. E dependendo de alguns países e alguns estados, você pode perder a sua própria vida. Né? Então, é o que é requerido. Mas eu bati o carro, dinheiro. Mas, entendeu? Eu falei uma coisa que não devia falar, o cara, dinheiro. Você vê que o que é requerido praticamente é a mesma coisa, independente de várias coisas que são feitas. Aí nós começamos a entender que na lei de Deus, a questão do pecado, como quebra de lei, o que é necessário para acertar era o quê? É a vida, é sangue. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, na época, quem morria eram os animais. Só que ele está dizendo aqui que os animais eram insuficientes. Nunca que o sangue de um touro, de um bode, pode limpar alguém do pecado. Então, Jesus veio para fazer isso. Certo? E aí ele diz, olha, corpo me preparaste. Porque Jesus não tinha corpo, ele não tinha sangue. E se ele veio para pagar a dívida, certo? Para acertar a questão, é o que nós falamos a semana passada, né? A questão de Jesus ter morrido por nós. É algo tão extraordinário, né? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei. Imagina, o cara bilionário, certo? Chega na corte aqui de Malden e diz o seguinte, olha,
ano de 2021, qualquer infração aqui, olha, que tiver que pagar, eu pago. Então aqui, ó, já vou depositar aqui na conta aqui da Corte de Malden, certo? Sei lá, 100 milhões de dólares. Tá aqui, ó, para cobrir. Então, eles vão vir, o procedimento é o mesmo, o juiz vai bater o martelo. Então, você vai ter que pagar, sei lá, 3 mil dólares. Mas aí a hora que você vai pagar, o cara fala assim, olha, você não precisa pagar, que já foi pago para você. Já imagina uma coisa tremenda? Todo mundo que chegar, mesma coisa. Você não precisa pagar, que já foi pago. Você não precisa pagar, que já foi pago. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, é exatamente isso. É Jesus. Por isso que às vezes fica difícil a gente entender esse negócio, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, não pague a conta. E a Bíblia diz o quê? Que a cédula que era contrária, que era contra nós, o que ele fez? Cravou no madeiro. Ou seja, está aqui, ó. Sua dívida está aqui, ó. Daqui, ó. Está pago. Pá. Sangue que tinha que pagar, meu sangue está aqui, ó. E o sangue de Jesus Cristo é muito mais poderoso do que qualquer outro animal, possível para nos resgatar toda a humanidade, certo? E aí, então, ele diz aqui, olha, então corpo me preparaste, porque ele não tinha corpo. E o interessante do corpo de Jesus Cristo, sabe o que é? Olha aqui, versículo 19, capítulo 10, diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele está dizendo, olha, o Antigo Testamento, a lei, tudo aquilo que pedia, tudo isso aí acabou. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque ele veio e cumpriu toda a lei de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E ele pagou um preço que ninguém poderia pagar para todos nós. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitar isso. Não é fácil, irmão. Só aceitar isso. Agora, a questão do corpo e do sangue de Jesus é tão extraordinária, por quê? Porque ele diz aqui no primeiro versículo aqui, que a lei era a sombra, né, das coisas reais. Então, por exemplo, se eu pego esse microfone aqui, ó, colocar contra a luz ali, né, faz a sombra do microfone na minha mão. Quanto mais forte a luz, dependendo da situação, a sombra, ela manda uma imagem praticamente exata daquilo que está na frente da luz. Amém? Está entendendo, amado? Agora, por mais parecido que seja, nunca vai te dar a dimensão exata da realidade. Porque, igual, por exemplo, hoje, né, nós temos televisão aí 4K, e aí, fala aí, Alex, qual que é a nova novidade aí? O que? 10K? 8, sangue do cordeiro. 8, que eu estou atrasado. 8K. Aqui, só para a turma aqui assim, entendeu? Mais experiente. Lembra? Quando era aquela caixa desse tamanho assim, que você trocava o canal assim, ó. Lembra disso? Lembra quando era preto e branco? E aí o pessoal colocava aquele plástico azul na frente. Lembra disso? Lembra quando não dava a imagem? Aí geralmente iam lá para cima e aí começava a rodar aquele negócio chamado antena. Lembra disso? Aí, não volta! Volta! Lembra desse negócio? Lembra? Que ficavam lá no telhado, lá rodando a antena, para ver se conseguia pegar aquele negócio direito. Entendeu?
Aí acertava. Ou então aquele negocinho em cima da televisão, né? Botava bombril. Tentando pegar uma imagem boa. Vê aquele negócio. O pessoal da Novo aí, o que o pastor está falando? Entendeu? Pergunta teus pais aí depois, a gente explica. É legal pra caramba. Entendeu? Não tinha nem negócio de controle remoto. Para trocar o canal, você tinha que levantar do sofá e lá. Tac, 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 tac. Quer dizer, não tinha muito tac, 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 não, né? Porque no Brasil também tinha, sei lá, era 2, 3 canais. Entendeu? Então era só tac, 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 acabou. Né? Irmãos, olha a diferença daquela imagem que nós tínhamos. Certo? Você não precisa comprar uma, não. Vai no Best Buy. Entendeu? Vai no BJ's da vida. E os caras já fazem propósito. Só que você entra assim, aquela televisão de 5 mil polegadas. É, não é? E aí ele bota aquelas imagens assim, a água pingando. Parece que você botar a mão embaixo assim, ó, vai, entendeu? Vai molhar. A questão que ele está falando aqui, dizendo que a lei, ao ver, primeiro versículo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, rapaz, olha a diferença daquela televisãozinha preta e branca, que era uma sombra das coisas, não é? Você via, tinha uma ideia, mas não era a imagem exata. Você pega a televisão de hoje, né? Que é uma imagem exata. Rapaz, diz que os artistas lá de Hollywood começaram a brigar. Porque, né, esses foques aí, essas televisões novas assim, ó, você vê até a alma do cara. É ou não é? Você vê as rugas, você vê até o cabelo dentro do nariz do camarada lá. É incrível. Certo? Agora imagina, olha essa televisão preta e branca lá, e olha isso. É o que ele está dizendo aqui, olha, a lei era isso. Não tinha imagem exata. Não tinha como transmitir para você a profundidade. Primeiro que não tinha nem cor. Certo? Quer dizer, se a pessoa tivesse o olho azul, olho verde, se fosse louro, se fosse cabelo do cabelo, não tinha nada disso. Qual era a cor do vestido, do carro, nada. Nada. Se você estivesse na frente de uma praia, você não sabia se a água era cristalina, era azulada, era verde, não tinha, sabe? Tipo assim, está na praia, mas a informação era muito limitada. É o que ele está dizendo, olha, a informação que nós tínhamos era muito limitada. Agora, quando veio Jesus, irmão, aí é mais do que 8K, certo? Aí nós temos o quê? A perfeição do que é. E aí ele dizendo que a questão é que quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Quando ele disse isso, o que aconteceu no santuário? Quem sabe? O véu se rasgou. Qual véu que rasgou, irmão? Lembra? Santo dos santos e o santo lugar. Lembra disso? O véu que separava esses dois lugares. O santo dos santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue que entrava. O que acontece? Quando Jesus morreu, ele falou, está consumado. O que estava consumado? O sacrifício, certo? Perfeito. Então, o que aconteceu? O véu se rasgou de cima, de alto a baixo, de cima para baixo, dizendo o quê? Que esse, em primeiro lugar, que esse santuário aqui da terra já não é mais necessário. Você pode dizer amém? Segundo lugar, o acesso agora está aberto. Você não precisa do sumo sacerdote aqui da terra, você não precisa dos sacrifícios aqui da terra para chegar a Deus. Hoje nós temos um sumo sacerdote acima de todos, que é Jesus, que está sentado à destra de Deus, certo? Nas regiões celestiais, e por isso que ele diz, olha, versículo 19, tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Qual santuário que ele está falando? Esse aqui da terra? Não. Qual santuário? O celestial. Dizendo que nós temos acesso agora a este santuário. Como que nós temos acesso? Ele diz, olha, pelo sangue de Jesus. Por quê?
Porque essa moeda, certo? Falta de palavras para expressar melhor, né? Que nos garante que a nossa dívida foi paga, certo? É igual, irmão, você chega, né? Aí você vai lá, paga a sua dívida com a corte. Aí você tem um documento dizendo que você pagou, você está tudo 100%. O que acontece? Você anda com a cabeça erguida, tranquilo, certo? Qualquer coisa que aconteceu, não, peraí, bacana, aqui, ó, tá aqui, ó. Eu paguei a minha dívida, tá aqui, ó. Registrado, carimbado, fui na frente do juiz, tá aqui, eu não devo mais nada, certo? Então, dizendo, quando você adentrar, não precisa ter medo, por quê? Porque foi pago. E qual é a cédula que mostra que você tem acesso, que foi pago? O sangue de Jesus Cristo. Aí ele fala algo interessante, pelo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, certo? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus dizendo que então o véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, presta atenção que isso aqui é tremendo, certo? Não era aquele véu ali, olha, feito por mãos de homens, mas era o corpo de Jesus Cristo, que precisou ser moído, quebrado, cortado, picotado. Ele nos abriu esse caminho, certo? Esse véu que se rasgou, na verdade, não é só o véu feito por mãos de homens aqui embaixo, mas é o véu corpo de Jesus Cristo, que foi moído para nos dar acesso lá em cima. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, queridos, quando o mundo inteiro se reúne essa semana, né, dizendo que é a Semana Santa, e aí vocês me perdoem, viu? Porque eu, igual diz outro, eu sou um cara meio assim, meio esquisito, né? Porque eu acho o seguinte, nós temos que estudar a Bíblia que nós estamos fazendo aqui hoje e entender que nossa regra de fé e prática está aqui, certo? Pastor, você está dizendo que é errado celebrar Semana Santa, né? E Páscoa, que não sei das quantas, lá. Irmão, presta atenção, tá? Aqui no Novo Testamento, aonde que está determinado aqui para a igreja fazer essas coisas que estão sendo feitas? Você não vai achar. Você não vai achar no Novo Testamento nenhum mandamento para a igreja fazer isso. Ok? Então, o que houve foi um sincretismo, novamente, das religiões, certo? Com o cristianismo. Então, por exemplo, da onde que vem a ideia do coelho, certo? Na Páscoa. Isso veio do paganismo, porque eles adoravam o coelho como animal, certo? Que era como se fosse um deus da fertilidade. Porque preste atenção, hoje a gente fala fertilidade, a pessoa não entende. Antigamente a questão era mais agrícola, mais pecuária. Então o que acontece? O cara criava animal, né? E então ele acendia as velas dele lá, fazia o sacrifício lá para o deus da fertilidade, para o animal dele ter bastante cria, certo? Para ele poder, igual tinha o deus da chuva, porque ele plantava, ele precisava da chuva. Então, você começa a olhar, a maioria dos deuses pagãos tem a ver com essa questão da vida, como é que era a vida deles. Coelho da Páscoa tem a ver com o paganismo, que quando, né, a Igreja Apostólica Católica Romana começou a juntar todo mundo, e Roma começou a querer matar os cristãos, mas depois viu que não dava certo, aí primeiro, se fosse cristão, morria. Aí depois é o seguinte, se não for cristão, então a gente mata. Então, se não pode com ele, junte a ele. Então Roma foi e falou assim, não, vou controlar agora essa religião. E aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, controlada pelo Estado de Roma. E aí o que acontece? Aí entrou esse monte de celebração, né? Ovo. Da onde que vem o ovo? Mesma coisa. Outra celebração pagã
também símbolo de fertilidade, né? Aí, isso, conforme os anos foram passando, foi mudando. E hoje a questão é financeira, meu irmão. Aí o que acontece? Irmão, você já viu o coelho botar ovo? Meu irmão, o coelho não bota ovo, querido. Entendeu? E agora, imagina, botar ovo de chocolate ainda. Certo? Isso aí, irmão, certo? É para ganhar dinheiro. Tá? Aí não, nós estamos na Semana Santa. Ô crente, pelo amor de Deus. Você quer dizer para mim, então, que um ano tem quantas semanas? 52 semanas. De 52 semanas no ano, nós só temos uma semana que é santa? E o que acontece com as outras 51? Tá? Para o crente, irmão, não tem semana santa, tem ano santo. São 365, dependendo do ano, 366 dias no ano, viu? 12 meses. Para o crente é dia santo, todo dia é santo, meu irmão. Tem alguma coisa errada nós celebrarmos, certo? A ressurreição de Jesus? De jeito nenhum, irmãos. Nós devemos celebrar a ressurreição de Jesus. E outra, é todo dia, viu? É todo dia. Tem alguma coisa errada em celebrar agora, nesse domingo? Não, irmão, não tem não. Mas é entender o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo, amém? E não como, não, nós temos que celebrar porque é bíblico, né? Deus mandou, é bíblico com uma vírgula, meu querido. Me mostra na Bíblia onde tem esse negócio. Para começar, Páscoa é coisa de judaísmo. E Páscoa não tem a ver nem com coelho nem com ovo. Tem a ver com erva amargosa e pão asmo. E aí eu quero ver quem quer celebrar. Quem quer tomar uma erva amargosa aí, irmão? Entendeu? Lembrar dos tempos de massacrados no Egito. Alguém quer? Não, ninguém quer. Agora, chocolate e festa, todo mundo quer. Então, nós temos que entender o que foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Amém? Nós temos que entender o que é a nossa posição, o que é o verdadeiro cristianismo. E é por isso que o escritor aos Hebreus teve o cuidado de expressar essa questão do que era a lei e do que é a graça e do quão importante foi o sacrifício de Jesus no Calvário e por que ele precisou de ter um corpo e por que ele precisou de morrer e por que ele precisou derramar o sangue dele. E aí quando você começa a entender essas coisas, aí você vê o que é realmente o cristianismo e ser um cristão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra, que Ele tem ministrado aos nossos corações. Quantos foram abençoados para dizer amém? Amém? Irmãos, e olha, é o que o escritor diz. Tem assuntos tremendos da palavra de Deus para nós meditarmos e aprendermos. Mas primeiro você precisa aprender a base e praticar a base. Amém? Porque se você não praticar, irmão, não adianta nada. A hora que você começa a praticar, aí o seu entendimento aí vai aumentar. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra santa. Nós Te glorificamos por podermos estar reunidos e estudarmos a Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer revelação profunda a nossos corações, de tudo aquilo que a Tua palavra tem falado. Que nós possamos, ó Deus, nos esforçarmos para termos uma maturidade maior, para recebermos, ó Deus amado, revelações ainda mais profundas, para que a nossa vida cristã possa realmente se assemelhar a Cristo. Nós te pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em um